Você já se sentiu tão sem saída que pensou em fazer algo impensável só para salvar quem você ama? E se no meio do desespero, o que parecia ser apenas um erro sem volta, te levasse ao amor mais inesperado da sua vida? Essa história vai mexer com tudo o que você acredita sobre escolhas, destino e segundas chances. Prepare-se para uma jornada intensa, onde nem o dinheiro, nem o poder, e muito menos um contrato, foram capazes de controlar o que realmente importa o coração. Fica até o final, porque você vai se emocionar com cada revelação e talvez enxergar o amor de um jeito que você nunca viu antes. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O cheiro de hospital era inconfundível, um misto de desinfetante silêncio sufocante e esperanças penduradas por um fio. Helena apertava com força o pequeno envelope em suas mãos, sentada no banco duro do corredor principal. A cada minuto que passava, a voz da médica ecoava mais forte na memória. A cirurgia precisa acontecer em até 30 dias. Caso contrário, o comprometimento respiratório pode se tornar irreversível. Mas o valor do procedimento era mais absurdo que a notícia em si. Quase R$50 mil pagos à vista. Helena tinha apenas 23 anos. Nenhum diploma, nenhum parente rico e 2 mãos calejadas de tanto tentar. Trabalhava em meio turno numa cafeteria e complementava a renda como cuidadora noturna de idosos. Cada centavo mal dava para pagar o aluguel do quartinho onde morava com a mãe. As economias mal cobriam uma endoscopia, quem dirá uma cirurgia pulmonar delicada. Ela chorou sozinha no banheiro do hospital. Não havia mais para onde correr. Foi numa dessas madrugadas insones, sentada à beira da cama da mãe, com o celular nas mãos, que ela fez o impensável. Digitou no navegador o mesmo termo que havia aparecido numa conversa entre colegas de trabalho. Clube privado de experiências exclusivas. Um site surgiu elegante, limpo, quase artístico. Nada de conteúdo explícito, só palavras bem escolhidas e imagens de luxo. E uma frase em destaque, sonhada. História pode valer muito mais, só se você tiver coragem. Helena hesitou, fechou o celular, mas na noite seguinte voltou. Preencheu o formulário. Uma das perguntas pedia que ela escrevesse uma carta contando sua história, seus motivos e o que esperava em troca. Era humilhante. Era frio. Era a única chance que restava. 2 dias depois, às 3 da tarde em ponto, o telefone tocou. Senhorita Helena, perguntou uma voz masculina profissional, com sotaque difícil de identificar. Sua candidatura foi aceita. Um associado anônimo está interessado. Ele é um homem de altíssimo padrão, membro do nosso círculo mais restrito. Não revelamos identidades. Apenas garantimos a segurança, o sigilo e a compensação financeira acordada. O contrato já está sendo preparado. Helena perdeu o ar. Mas quem é ele? Confidencial. O que posso dizer é que é alguém poderoso, acostumado a ser obedecido, mas que tem preferências diferentes. Ela tentou recuar, mas a voz do outro lado interrompeu com firmeza suave. Se quiser desistir, este é o momento. A proposta expira em 24 horas. Se aceitar o encontro, será em uma residência privada sob vigilância e com cláusulas rígidas de segurança para ambas as partes. Ela desligou, chorou, depois foi até o quarto. Olhou para a mãe dormindo, os tubos ligados ao concentrador de oxigênio, os olhos fundos, a pele amarelada. Na manhã seguinte, Helena respondeu. Aceito. Um carro preto com vidros escuros e motorista de terno parou em frente à sua casa às 6 da tarde em ponto. O homem entregou um envelope preto selado com cera dourada. Dentro, havia um contrato com mais de 20 páginas, cláusulas de confidencialidade, termos de não exposição, condições físicas do ato. Mas o que mais chamou a atenção
foi o último item. O comprador reserva-se o direito de alterar o cronograma conforme seus interesses desde que respeite os termos centrais do acordo. Isso significa que ele pode mudar o dia? Ela perguntou ao homem de terno que aguardava sua assinatura. Significa que ele prefere conhecê-la antes, entender se há sintonia. Ele é seletivo. E convenhamos, senhorita está pagando muito mais do que o valor de mercado. Helena sentiu o estômago revirar. Não sabia o que a deixava mais assustada, o valor colocado sobre sua primeira vez ou o fato de que aquilo tudo soava natural demais para quem estava do outro lado. Ela assinou. A viagem até o local do encontro foi longa. O carro passou por portões automáticos por florestas cercadas por muros de era até chegar à frente de uma mansão em estilo contemporâneo com colunas claras, grandes janelas e um silêncio que parecia estudado. A porta foi aberta por um mordomo vestido de preto que a guiou sem dizer uma palavra por corredores impecáveis. "O senhor irá vê-la em breve", disse ele ao deixá-la em uma sala decorada com obras de arte que pareciam originais de museus. "Até lá, relaxe. Alguém virá buscá-la para o jantar." Ela assentiu, mas seu coração estava disparado. O corpo inteiro tremia. Tudo parecia saído de um filme, um pesadelo luxuoso. Enquanto esperava, a pergunta que martelava sua cabeça era uma só: quem era o homem por trás daquele contrato? E por que ele, tendo tudo, escolheu justamente ela? O relógio de parede marcava 7h40 da noite, quando a porta da sala finalmente se abriu. O mordomo, sempre com a expressão neutra, fez um gesto contido com a cabeça. "O senhor a espera para o jantar." Helena se levantou devagar, como se cada músculo do corpo pesasse o dobro. O vestido preto que lhe deram vestia perfeitamente, mas não a fazia se sentir menos vulnerável. O colar de pérolas em seu pescoço refinado e elegante era mais uma lembrança de que tudo aquilo não pertencia à sua realidade. Era como se estivesse interpretando o papel de uma mulher que não existia. E a qualquer momento alguém poderia arrancar a máscara e expô-la. Seguiu o mordomo por um corredor amplo, as paredes decoradas com quadros expressionistas e luzes indiretas. No final do caminho, uma grande porta dupla se abriu, revelando uma sala de jantar sofisticada, iluminada por candelabros modernos e aquecida por uma lareira acesa ao fundo. No centro, uma mesa retangular, posta para apenas 2 pessoas. Velas altas queimavam silenciosamente. E ao lado da janela panorâmica de pé, com uma taça de vinho nas mãos e olhar voltado para o jardim, estava ele. Alto postura impecável, terno preto, sob medida cabelos escuros, bem cortados, ligeiramente desalinhados pelas mãos, que pareciam ter passado por eles algumas vezes ao longo do dia. Mas o que a paralisou foram os olhos cinzentos, introspectivos e perigosamente atentos. Ele se virou ao perceber sua presença, e então, pela primeira vez, Helena viu o rosto por trás do contrato. "Helena", disse ele com uma voz grave e ao mesmo tempo contida, como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida antes de ser dita. "Seja bem-vinda." Ela não soube como reagir. Esperava alguém mais velho, talvez extravagante. Um homem vaidoso e carente de controle. Não aquele homem jovem, mas com ares de quem viveu demais. Distante, mas não frio. Olhos que pareciam analisar cada traço dela, não com julgamento, mas com curiosidade quase científica. "Boa noite", respondeu, mantendo a voz firme, ainda que o coração estivesse em disparada. "Meu nome é Damien Lancaster." Ele continuou estendendo a mão. O nome era familiar, muito familiar. Não porque fosse parte de manchetes constantes, pelo contrário,
Ele era conhecido por evitar os holofotes, mesmo sendo um dos homens mais ricos e influentes do setor de tecnologia. Recluso. Misterioso. E agora diante dela. Helena apertou a mão dele. Era quente e firme, mas não opressora. Você sabia quem eu era? Ele perguntou com leveza, mas sem brincadeira. Não. Eu só sabia que era importante. Respondeu com honestidade. Damien sorriu de canto o suficiente para deixá-la ainda mais confusa. Isso é bom. Assim evita expectativas. Conduziu-a até a cadeira com uma gentileza que parecia destoar completamente do tipo de homem que ela imaginava ao assinar aquele contrato. Nenhuma pressa, nenhuma ameaça velada, apenas gestos contidos, como se ele estivesse testando a temperatura da própria humanidade. O jantar começou. Salada de folhas orgânicas, vinho branco, um risoto leve que contrastava com o peso daquele momento. Ele servia o vinho como se estivessem em um restaurante casual. Helena observava tudo, mas não conseguia encontrar um ponto de apoio. A cada movimento dele, uma pergunta nova nascia. Você está desconfortável? Ele perguntou depois de alguns minutos de silêncio. Eu estou surpresa, respondeu. Isso aqui não é o que eu imaginei. O que você imaginou? Ela hesitou. Um quarto escuro, uma cama, um homem de terno e relógio de ouro dizendo que tem pressa. Damian riu, mas não com sarcasmo. Era um riso baixo, quase triste. Já recebi muitas mulheres assim, mas nenhuma como você. Helena parou o garfo a meio caminho. Como assim? Li sua carta, ele disse encostando-se na cadeira. A maioria fala do que vai fazer com o dinheiro. Você falou do que perdeu, do que está tentando salvar. E isso ficou na minha cabeça. Ela desviou o olhar. Não queria chorar. Não ali. Eu só fiz o que qualquer filha faria. Disse quase num sussurro. Não, Helena. Muitas pessoas se entregam ao desespero. Você transformou o desespero em coragem. Isso é raro. Ela engoliu seco. Então por que me escolheu? Você podia ter qualquer mulher. Damien a observou por um instante longo demais. Porque eu precisava me lembrar de como é confiar. A frase pairou no ar como um perfume raro, difícil de decifrar. Era real. Era jogo. Era apenas um truque emocional. Helena não sabia, mas algo na forma como ele falava, pausado, denso, quase ferido, fazia com que a dúvida perdesse força. Ao final do jantar, ele a acompanhou até a porta do quarto de hóspedes. Nenhuma tentativa de contato físico, nenhum gesto invasivo. Amanhã cedo estarei tomando café na varanda leste, disse. Você pode vir se quiser. Ou pode ir embora. O valor será transferido de qualquer forma. Não quero nada que seja baseado apenas no que assinamos. A escolha agora é sua. Ela o observou por um segundo, procurando alguma pista, alguma intenção oculta. Mas tudo o que viu foi um homem complexo demais para ser decifrado em uma noite. Damien deu um leve aceno com a cabeça, virou-se e caminhou de volta pelo corredor silencioso, deixando apenas o eco dos próprios passos, e uma dúvida ardendo na mente dela. Quem é esse homem? E por que, com todo o poder que tem, parece tão desesperado por algo que não pode ser comprado? O sol já nascia quando Helena abriu os olhos. Tinha dormido pouco e mesmo assim não conseguia saber se havia sonhado ou apenas atravessado a madrugada num estado de suspensão. A noite anterior não saía da mente, mas não pelas razões que ela esperava. Damien. Seu nome, seu rosto, seu jeito. Tudo nele a confundia. Não era um predador. Também não era um galã. Era um enigma. E de alguma forma esse enigma a fazia querer descobrir mais mesmo quando tudo dentro dela gritava para correr. Ela ficou em pé diante do espelho, observando a própria imagem.
Era a mesma garota que saiu de um apartamento apertado com dívidas, desespero e uma mãe internada. Mas agora havia algo nos olhos. Não era exatamente coragem, era outra coisa, curiosidade carregada de desejo e receio. A varanda leste ficava nos fundos da mansão, com vista para um pequeno lago cercado por árvores. Quando chegou, encontrou Damian sozinho, de camisa de linho, mangas dobradas e uma caneca de café fumegante entre os dedos. Ele virou o rosto devagar, quando a viu sem surpresa, sem alarde, como se já soubesse que ela viria. "Bom dia", disse ele com suavidade. "Bom dia", respondeu hesitante. Ele estendeu a mão em direção a uma cadeira ao lado. Havia uma bandeja com frutas torradas e mais café. Simples. Real. "Dormiu bem", ela deu de ombros. "Dormir é um luxo quando sua vida inteira está em jogo." Ele assentiu. "Compreendo mais do que você imagina." O silêncio que se seguiu não era constrangedor. Era carregado de algo não dito, como se os dois estivessem tateando por alguma verdade entre as palavras. Damian quebrou o silêncio. "Eu não costumo fazer isso. Comprar pessoas." Ele sorriu com amargura. "Convidar alguém para ficar depois." Helena o observou com atenção. A vulnerabilidade em sua voz não combinava com a imagem pública que ele carregava. O bilionário reservado, o homem de ferro, a lenda do mundo empresarial. E ali, ele parecia um homem tentando se reconectar com algo que havia esquecido. "Então por que está fazendo isso agora?" ela perguntou com os olhos fixos nos dele. Damian demorou para responder. Parecia estar escolhendo as palavras como se temesse o impacto que teriam. "Porque quando li sua carta, algo me atingiu. Você não estava vendendo seu corpo. Você estava oferecendo sua dor, sua entrega. E eu percebi que estava tão acostumado a comprar coisas que havia esquecido como é sentir algo que não se vende." Ela desviou o olhar, mordendo o lábio inferior. "Isso é uma forma bonita de justificar o que fez", disse sem rancor. "Mas ainda assim foi um contrato, um valor, um acordo." Damian se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. "É verdade, e não espero que você esqueça isso. Mas se você decidir ficar, quero que a próxima noite não seja uma transação. Quero que ela aconteça se e apenas se você quiser." Helena não respondeu. Terminou o café em silêncio e então se levantou. "Me dê algumas horas para pensar." Ele assentiu e ela se retirou. O restante da manhã passou lentamente. Helena caminhou pelos jardins da mansão, leu os títulos de livros em uma biblioteca, que parecia a saída de um filme. Mergulhou em suas próprias lembranças. Pensou na mãe, pensou em todas as escolhas difíceis que havia feito, pensou no que sentia ao lado daquele homem que ela mal conhecia, mas que parecia a única pessoa no mundo capaz de enxergá-la sem julgamento. Naquela noite, ela bateu à porta do quarto dele. Damian abriu com uma expressão que misturava surpresa e contenção. Ela entrou sem dizer uma palavra. Usava um hobby leve, o cabelo preso em um coque bagunçado e os olhos brilhando com algo que não era medo, era decisão. "Não vim por causa do contrato", ela disse antes que ele dissesse qualquer coisa. "Vim porque quero saber quem você é. E o que você pode me mostrar que não esteja escrito em papel nenhum." Damian não se moveu de imediato. Depois fechou a porta com delicadeza. Nenhum dos dois falou mais nada. O que aconteceu a seguir não foi o que Helena esperava. Não houve pressa, nem domínio, nem aquele jogo mecânico que ela tanto temia. Damian tocava como quem pede permissão a cada gesto, como quem não queria possuir, mas conectar. O toque dele era calor, era escuta, era silêncio cúmplice. Quando amanheceu, ela ainda estava ali, com a cabeça sobre o peito dele,
ouvindo o compasso do coração que batia lento e firme. Damian acariciava seus cabelos em silêncio. Havia algo na forma como a olhava que ela não sabia nomear, mas que a fazia se sentir inteira. E antes que ela dissesse qualquer coisa, ele sussurrou: "Fique mais 7 dias. Não como hóspede, não como obrigação. Apenas como você e eu, descobrindo se o que vivemos essa noite pode ser real." Helena não respondeu, mas naquele instante soube que a resposta não seria não. Os dias que se seguiram pareciam existir fora do tempo, como se a mansão de Damian estivesse num fuso horário emocional onde os relógios não mandavam e o passado não pesava tanto. Helena acordava com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Encontrava Damian lendo jornais na varanda, os pés descalços e um silêncio confortável entre eles que estranhamente dizia mais do que qualquer conversa. Ele não tocou nela durante esses dias. Nenhuma sugestão, nenhuma pressão. E, no entanto, a proximidade era intensa. Almoçavam juntos, caminhavam pelos jardins, assistiam a filmes antigos na sala de projeção particular. E vez ou outra, ele fazia perguntas que não eram sobre ela, mas sobre o que a fazia ser ela. Qual seu livro favorito? Ele perguntou certa noite, enquanto bebia um vinho sob o céu estrelado. Um que não existe, ela respondeu sorrindo. O que ainda vou escrever quando minha vida fizer sentido. Damian riu baixo, com os olhos fixos nela, como se quisesse decorar cada resposta, cada gesto, cada silêncio. Mas apesar da leveza dos momentos, havia sempre um peso escondido em seu olhar, como se algo estivesse por vir, algo que ele ainda não conseguia dizer. Helena, por sua vez, sentia-se em constante conflito. Aqueles dias ao lado dele estavam sendo mais reais do que muitos anos da sua vida. Mas isso não apagava o início de tudo. Não anulava o contrato. Não curava a cicatriz de saber que, por mais bonito que tudo estivesse agora, ela havia começado como uma transação. E ainda assim, ela ficou. No 6º dia, ao cair da noite, Damian a convidou para acompanhá-lo até um setor da mansão que ela ainda não conhecia. Passaram por corredores de mármore, desceram uma escada em espiral e chegaram a uma ala reservada menos sofisticada, mas carregada de história. Ele acendeu luzes suaves e Helena se viu em uma sala de paredes envidraçadas, com vista para o bosque iluminado. No centro, uma mesa redonda com uma pasta de couro escuro em cima. Ela se enrijeceu. "Você vai me pagar de novo?" perguntou meio brincando, meio séria. Damian franziu o senho. "Não, eu quero te fazer uma proposta, mas não envolve cama nem contrato no sentido tradicional." Helena cruzou os braços desconfiada. "Diga." "Na semana que vem preciso comparecer a um evento de gala. É um jantar de negócios com investidores internacionais. Estar acompanhado é parte do protocolo. Eu costumo levar assistentes ou nada, mas este ano é diferente." Ela o observava atentamente, tentando entender onde ele queria chegar. "Quero que vá comigo, como minha acompanhante. Não no papel de... você sabe o quê, mas como alguém que confio, que admiro." Ele respirou fundo. "Mas para os outros, precisará parecer minha namorada, pelo menos por uma noite." Helena arqueou a sobrancelha. O silêncio dela era eloquente. "E por que eu?" perguntou por fim. "Porque você consegue ser tudo o que os outros não são. Autêntica, inteligente sem precisar provar. E porque eu quero você lá do meu lado." Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Olhava para a pasta para ele e depois para o reflexo do próprio rosto no vidro da janela.
Não havia arrogância na proposta, nem jogada aparente. Mas algo naquele pedido a deixava inquieta. Damian deu um passo à frente hesitante. Eu sei o que parece. Mais um papel. Mais um favor. Mas não é isso, Helena. É um convite para fazer parte de um pedaço da minha vida que ninguém mais viu de verdade. Ela apertou os dedos contra o próprio braço, um gesto involuntário de quem tentava segurar algo dentro de si. E o que eu ganho com isso? Ele não hesitou. Uma semana comigo no mundo real. Sem grades, sem papéis, sem protocolos. Apenas você. Vivendo algo que talvez nos mostre quem somos longe dessa bolha aqui. Helena abaixou os olhos e pela primeira vez em dias sentiu medo. Porque aquilo parecia um passo além, um mergulho sem corda de segurança. E se for só mais um jogo? Ela perguntou baixinho. Então será o último, ele respondeu, porque eu não quero brincar com você. O ar parecia denso, a mansão inteira emudecida ao redor deles. Ela respirou fundo, passou os dedos pelos cabelos e por fim disse: Tá bom, eu vou. Mas com uma condição. Qual? Se eu sentir em algum momento que estou sendo usada, você nunca mais me procura. Damian assentiu e havia sinceridade nos olhos dele. Combinado. Mas nem ela, nem ele sabiam que ao aceitar aquele convite, Helena estava se aproximando da parte mais obscura do passado dele e da verdade que poderia mudar tudo. A noite do evento chegou envolta em expectativa, tensão e algo que Helena não conseguia nomear. Vestia um vestido grafite longo, com alças finas que cruzavam as costas nuas e saltos que mal sabia andar. O vestido desenhado sob medida havia sido entregue 2 dias antes com um bilhete discreto de Damian. Espero que você se sinta poderosa, porque é exatamente isso que você é. Na limusine, ele estava ao seu lado impecável, no terno escuro, a barba feita, o olhar distante. Mas havia algo nos olhos de Damian que ela ainda não tinha visto. Um traço sutil de nervosismo, como se estivesse prestes a enfrentar não apenas uma noite, mas demônios que há muito insistia em ignorar. O salão do hotel era grandioso. Lustres de cristal, orquestra ao fundo, garçons circulando com champanhe em bandejas de prata. Parecia uma cena de filme, e ela, mais uma vez, sentia-se uma impostora. Mas Damian segurou sua mão discretamente ao entrarem. O gesto não era teatral, era firme, quente e protetor. Lembre-se, sussurrou ele. Hoje você está aqui comigo, e não por causa de um papel. Ela respirou fundo e sorriu mesmo com o coração batendo descompassado. Tudo corria bem, até a metade da noite. Damian conversava com investidores e Helena fazia sua parte com elegância sem exageros. A encenação fluía com naturalidade e até os olhares julgadores dos convidados pareciam se render ao carisma silencioso dela. Mas então, algo mudou. Foi uma risada feminina. Precisa. Fria. Helena virou-se e a viu. Uma mulher alta de cabelos loiros platinados, vestido vermelho colado ao corpo salto tão alto quanto a arrogância no andar. Ela não andava. Desfilava. E vinha direto em sua direção. Celeste, murmurou Damian, quase sem som. A mulher sorriu, como quem encontra um brinquedo antigo já quebrado, mas ainda útil para humilhar. Damian, disse com falsa doçura. Que surpresa! Você com alguém. Ela olhou Helena de cima a baixo. Ela é linda. O clube melhorou os padrões. Helena sentiu o corpo congelar. Clube. A palavra perfurou seus ouvidos como um grito. Damian ficou imóvel, a respiração presa, e o silêncio dele dizia tudo. Você não vai me apresentar.
Celeste provocou com um sorriso cortante. Helena, disse ele enfim, forçando uma normalidade que não existia. Ela é minha namorada. Claro que é, ela respondeu com ironia. Como eu fui, por um mês, até você se cansar de fingir. Helena sentiu os olhos queimarem, mas manteve o controle. Com licença, disse e se afastou, ignorando a mão de Damien, tentando segurá-la. Ela saiu do salão, caminhou até um dos corredores laterais e respirou fundo. Mas não adiantou. O nó na garganta estava ali, e a pergunta martelava sem piedade. Ela era do clube também. Era esse o padrão dele. Mulheres contratadas rotativas decorativas. Damien a encontrou alguns minutos depois. Ela estava sentada em um banco, os olhos fixos em um quadro abstrato que não fazia sentido como tudo naquele momento. Helena me escuta. Ela fazia parte do clube. Cortou ela sem olhá-lo. Ele hesitou e o silêncio foi resposta suficiente. Ela se levantou, os olhos marejados, mas a voz firme. Era tudo mentira. Então à noite, o café na varanda, as conversas sobre livros. Era só mais uma encenação para alguém que você podia controlar. Não, disse ele, dando um passo à frente. Celeste me destruiu, me traiu com meu sócio, me expôs para a imprensa. Depois disso eu criei regras, fechei o coração, fiz contratos para manter distância. Mas com você, foi diferente. Ela riu amarga. Diferente. Você me pagou. Me vestiu, me treinou para parecer sua. E me arrependi disso desde o primeiro segundo, respondeu ele, mas não sabia como voltar atrás, sem parecer fraco. Ela o encarou. Não havia mais raiva nos olhos. Havia algo pior. Decepção. Então você me usou para mostrar para ela que ainda tem poder, que consegue alguém melhor, mais nova, mais pura, mais submissa. Não! Gritou ele agora sem conseguir controlar a dor. Eu escolhi você porque pela primeira vez alguém me viu sem querer nada em troca. E mesmo assim, você achou que podia comprar isso. Helena se afastou. Não me procure, Damien. Eu acreditei em você, e isso foi o meu erro. Naquela noite, ela desapareceu sem deixar número, endereço, nenhum bilhete sequer. Damien voltou para a mansão sozinho e pela primeira vez em anos olhou para o espelho e não se reconheceu. Porque tudo que achava controlar agora havia desmoronado. E pela primeira vez não era por vingança. Era por amor. Helena nunca soube como conseguiu chegar até a rodoviária. Não lembrava dos degraus do hotel, nem do som dos saltos contra o piso frio. Só se lembrava do som da própria respiração pesada e do gosto metálico da decepção. Ela se sentia vazia, ridícula. Tinha fugido de uma vida miserável de noites sem sono e de uma dor cravada no peito só para se entregar nas mãos de alguém que era a versão mais elegante de tudo o que ela sempre tentou escapar. Mudou o número do celular. Sumiu das redes sociais. Não contou nada à mãe que estava em recuperação após a cirurgia, graças ao pagamento anônimo que ela sabia muito bem de onde viera. Procurou uma cidade pequena no interior onde ninguém a conhecesse. E ali, entre vitrines empoeiradas e ruas silenciosas, encontrou um quarto barato sobre uma padaria e um emprego simples em uma livraria. Os dias começaram a passar como páginas repetidas. Acordava cedo, tomava um café ralo, atendia às senhoras simpáticas e arrumava estantes. À noite, lia qualquer coisa que a distraísse, mas nada apagava a presença dele. Porque Damien não era só um homem. Era um impacto, uma memória encostada na pele, um fantasma que ainda a tocava mesmo sem estar presente. Ela queria odiá-lo com todas as forças. Mas havia momentos nos corredores da livraria, no silêncio da madrugada,
no cheiro de papel antigo em que seu coração vacilava. Porque mesmo envolto em mentiras, o que viveram também foi real. E isso era o que doía mais. Damian, por outro lado, estava desmoronando por dentro. Nos dias que seguiram o sumiço de Helena, ele cancelou reuniões, adiou compromissos, ignorou telefonemas. Aquela mansão antes imponente agora parecia grande demais, vazia demais, quieta demais. Cada canto trazia uma lembrança dela. O riso durante o café da manhã, os pés descalços no jardim, a forma como ela dizia o nome dele, nem submissa, nem arrogante, apenas real. Ele tentou localizá-la. Usou o que tinha: contatos, tecnologia, recursos. Contratou investigadores, checou movimentações em aeroportos, consultou redes de hospedagem. Mas ela havia desaparecido com a precisão de quem não queria ser encontrada. E pela primeira vez, Damian sentiu o que nunca havia experimentado antes: impotência. Não havia dinheiro suficiente para trazê-la de volta, porque o que ele quebrou não foi apenas um vínculo. Foi a confiança de alguém que acreditou, de alguém que viu nele mais do que riqueza ou prestígio. Helena havia tocado algo que ele guardava há muito tempo: o medo de ser amado por quem ele era, e não pelo que possuía. Em uma noite sozinho na biblioteca da mansão, Damian segurou a carta que ela havia escrito para o clube. A primeira. A que ele leu 3 vezes antes de escolhê-la. A letra tremida, as palavras cheias de dor, a dignidade, mesmo na vulnerabilidade. Ali, ele entendeu o tamanho do erro. Porque embora tivesse se apaixonado por aquela mulher desde o primeiro olhar, ele nunca teve coragem de abandonar o papel de quem controla, de quem compra, de quem mede afeto com cláusulas. E agora ela havia ido embora e deixado apenas o vazio. O reencontro não foi planejado. 3 meses haviam se passado. 3 estações quase inteiras. E em uma tarde qualquer, Damian entrou em uma cidade que mal conhecia. Estava dirigindo sem rumo, apenas tentando fugir de si mesmo. Estava exausto. Precisava de ar. Parou em frente a uma livraria por impulso, sem pretensão alguma, apenas para distrair a mente. Empurrou a porta de vidro, o sininho tilintou e então o mundo parou. Ela estava lá de costas organizando livros. Usava jeans e uma blusa azul simples, o cabelo preso de maneira descuidada. Mas era ela, Helena. A mulher que ele buscou em todos os lugares que visitava seus sonhos, que havia levado algo dele, que nenhuma outra jamais tocou: o verdadeiro amor. Helena, ele sussurrou. Ela se virou devagar. O choque foi imediato. Os olhos dela se arregalaram, os lábios entreabriram e o corpo inteiro pareceu travar. O que você... como... Damian deu um passo adiante, a voz trêmula. Eu não vim atrás de você aqui, eu juro. Só parei, entrei e te vi. Ela ficou imóvel. Era como se o ar tivesse desaparecido da livraria. Você devia ter me deixado em paz, disse por fim, com um tom que não era ódio, mas dor contida. Ele respirou fundo. Eu tentei, mas não consegui. Porque desde que você foi embora, nada mais fez sentido. Você levou o melhor de mim com você, Helena. Ela desviou o olhar, apertando os livros contra o peito. Não diz isso. Eu fui só mais uma mulher num papel que você escreveu. E quando terminou a cena, eu fui descartada. Damian balançou a cabeça, os olhos marejando. Não. Você foi a única que me viu de verdade. E agora eu vim porque preciso te dizer o que nunca consegui naquela noite. Ela hesitou. Parte dela queria sair correndo, mas outra parte precisava ouvir. Então diga. A livraria parecia suspensa no tempo. Os livros não se moviam, as prateleiras não rangiam.
O ar parecia mais denso, como se o universo soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Helena permaneceu onde estava, os braços cruzados diante do corpo, como se erguessem uma barreira invisível entre ela e Damien. Mas os olhos, mesmo tentando parecer duros, carregavam uma tempestade prestes a explodir. Damien se aproximou com passos lentos. Ele não vestia seu habitual terno de luxo. Estava de jeans escuros e camisa de linho branca sem paletó, sem armadura. Apenas ele despido do personagem. E pela primeira vez, Helena o viu não como bilionário, não como contratante, mas como um homem que carregava culpa e saudade em igual medida. Eu nunca fui bom com sentimentos. Ele começou com a voz mais baixa do que ela lembrava. Cresci aprendendo a controlar tudo. Pessoas, números, resultados. Controle sempre foi minha maneira de sobreviver. Ela o observava sem interromper. Cada palavra dele era uma agulha e um curativo ao mesmo tempo. Quando Celeste me destruiu, ele continuou, algo em mim se partiu. Eu confiava, amava, e ela me reduziu a uma manchete de escândalo. Disse que só ficou comigo por status e que minha obsessão por controle era patética. E então você decidiu transformar o amor em uma transação, Helena disse sem levantar o tom, para não ser enganado de novo. Ele assentiu com os olhos marejados. Eu criei um sistema onde tudo tinha cláusula, onde ninguém podia me ferir porque ninguém tinha acesso real a mim. E funcionou, até você aparecer. Helena mordeu o lábio. O coração disparava, mas ela não queria se perder. Ainda doía. Então por que você me comprou? Eu li sua carta, respondeu Damien. E pela primeira vez eu vi algo que não cabia no sistema. Vi uma mulher que não pedia piedade, mas dignidade. Vi coragem onde outros tentavam fingir sensualidade. Você não vendia a si mesma. Você oferecia uma escolha. E isso me desconcertou. Ele deu mais um passo agora, a poucos metros dela. Mas eu fui covarde. Me escondi atrás do contrato, atrás da proposta. Era a única linguagem que eu conhecia. E no fundo, eu achava que se eu te tocasse com cuidado, se te tratasse com respeito, talvez você não percebesse o quanto eu estava com medo de sentir de novo. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Helena, silenciosas, não de raiva, nem de fraqueza, mas de um sentimento que ela não sabia como segurar. Então tudo aquilo foi real. Ela perguntou a voz trêmula. A noite na mansão, o café na varanda, o vestido, os silêncios. Tudo. Damien se aproximou mais um passo. Agora eles estavam diante um do outro. Ele parecia menor, mais humano. Foi o mais real que eu vivi em anos, cada segundo. E quando você foi embora, Helena, foi como se a única parte viva de mim tivesse ido com você. Ela enxugou os olhos com a manga da blusa. Riu fraca. Você é bom com palavras, Damien. Eu não vim te convencer, ele respondeu. Eu vim porque se eu não dissesse o que sinto, passaria o resto da vida fingindo ser alguém inteiro quando estou quebrado desde que você se foi. Ela balançou a cabeça, os olhos ainda vermelhos. E o que você sente exatamente? Damien não hesitou. Eu te amo. As palavras foram jogadas no ar com a força de uma confissão que ficou tempo demais presa. Não eram belas, não eram preparadas. Eram verdadeiras. Helena ficou em silêncio por segundos, por séculos, até que se aproximou devagar e pousou uma das mãos sobre o peito dele. Eu te amei também, sussurrou. E talvez ainda ame. Mas você quebrou algo em mim, Damien. Algo que me custou coragem para construir. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Me dá uma chance. Não para consertar, mas para começar de novo. Sem contratos, sem promessas impossíveis. Apenas um passo de cada vez.
Ela respirou fundo, o coração acelerado, a razão confusa. Mas havia algo na forma como ele a olhava, vulnerável, exposto inteiro, que dizia mais do que qualquer cláusula. E se eu não conseguir confiar de novo? Então a gente aprende juntos, respondeu ele. O silêncio que se seguiu não era mais uma barreira. Era uma ponte frágil, mas real. A brisa do mar era suave naquela manhã. A areia fofa se moldava sob os pés descalços de Helena, enquanto ela caminhava lentamente pela praia, observando a linha do horizonte se perder na névoa azulada. O sol ainda não havia subido por completo, e o mundo parecia suspenso como o tempo que ela e Damien viviam desde o reencontro. Fazia uma semana que ela aceitara o convite para passar o final de semana na casa dele, à beira-mar. Mas o que deveria ser um fim de semana virou 7 dias. Depois de 3 meses separados, os dois estavam ali começando de novo. Nada havia sido prometido, nenhum título, nenhum rótulo. Apenas um acordo silencioso, viver um momento por vez. A casa era diferente da mansão menor, mais íntima. As janelas não tinham cortinas pesadas, mas tecidos claros que dançavam com o vento. Os móveis não gritavam luxo, mas carregavam história e gosto. E as paredes pela primeira vez pareciam ter risos presos nelas. Era um lugar onde Damien não usava terno, onde ele queimava o café da manhã, e ria disso, onde Helena, pela primeira vez, não se sentia uma hóspede, mas alguém que pertencia. Na cozinha, Damien estava debruçado sobre a bancada, tentando preparar panquecas com um nível questionável de coordenação. O cheiro estava mais para queimado do que para delicioso, mas ele parecia satisfeito mesmo assim. "Você não confia em mim nem para virar uma panqueca?" Perguntou sem olhar, percebendo que ela o observava da porta. "Não é falta de confiança", ela respondeu rindo. "É trauma mesmo." Ele se virou com a espátula na mão e farinha no rosto. O sorriso torto, bagunçado, honesto. O tipo de sorriso que ela nunca tinha visto nele nos primeiros dias. Aquele era Damien, despido de escudos. O homem por trás do império. O homem que tinha medo, que se arrependia, que aprendia a amar sem regras. Sentaram-se à mesa, dividindo panquecas mal feitas, rindo de coisas bobas, trocando olhares longos e silenciosos. Depois caminharam pela praia de mãos dadas. Não havia pressa, nem pressões, nem contratos. "Posso te contar uma coisa?" perguntou ele enquanto os pés deles desenhavam trilhas paralelas na areia. "Pode", ela respondeu, olhando o mar. "Eu ainda guardo a sua carta." Ela parou. "A do clube", ele assentiu. "Leio às vezes quando o mundo parece voltar a ser o que era antes de você." Helena sorriu, mas não respondeu. Caminharam em silêncio por mais alguns minutos, até que ele a puxou suavemente para perto. Não a beijou de imediato, apenas encostou a testa na dela. "Você ainda acha que tudo isso pode dar certo?" "Não sei", ela sussurrou. "Mas sei que pela primeira vez não tenho medo de tentar." Ele a beijou, e naquele beijo não havia urgência. Havia tempo, havia espaço, havia cura. Mais tarde naquela noite, eles jantaram sob a varanda, ouvindo o som do mar envoltos em velas e simplicidade. Não havia garçons, nem mordomos, nem vinhos de rótulos franceses. Havia pizza feita em casa, guardanapos de pano e sorrisos reais. Damien a observava como se ainda não acreditasse que ela estava ali. Quando terminou o jantar, ele se levantou, desapareceu por alguns segundos e voltou com algo nas mãos. Helena franziu a testa. Era uma pequena caixa de madeira. Ele se ajoelhou diante dela, não em um gesto clichê,
mas como quem quer olhar nos olhos de alguém no mesmo nível. Calma não é aliança, disse abrindo a caixa. Lá dentro, dobrado com cuidado, estava o contrato original. O papel que selava a transação que mudou tudo. Você guardou isso? Guardei para destruir no momento certo, respondeu ele. E então tirou o contrato da caixa e, diante dela, rasgou o papel ao meio. Depois em 4, depois em 8, até que restassem apenas pedaços irreconhecíveis. Isso não existe mais, não entre nós. Ela o olhou em silêncio, e só então percebeu que o gesto mexia com ela mais do que esperava. Porque não era apenas sobre aquele contrato, era sobre apagar um passado que doía. Era sobre permitir que algo novo nascesse. Damien segurou sua mão ainda ajoelhado. Helena, eu queria te pedir uma coisa. Ela riu baixinho. Não tem mais contrato para assinar. Não é um contrato. É um convite. Para quê? Para me namorar. Ela piscou. Você tá me pedindo em namoro? Sim. Oficialmente. De verdade. Porque eu quero viver com você aquilo que a gente não conseguiu antes. Sem mentiras. Sem papéis. Apenas nós. Ela fingiu pensar, os olhos brilhando. Você ainda cozinha mal e vira mal panquecas. Eu posso melhorar com o tempo, ele respondeu sorrindo. Então acho que posso dizer sim, mas com uma condição. Qual? Que a gente nunca mais tente comprar amor, só merecer. Damien puxou ela para um beijo. O tipo de beijo que sela promessas sem que nenhuma palavra precise ser dita. E ali naquela varanda, à beira-mar, entre restos de pizza e pedaços de papel rasgado, duas pessoas que começaram tudo da maneira mais errada possível, finalmente começaram do jeito certo. Porque amor de verdade não é contrato, é escolha, todos os dias. Alguns encontros não seguem lógica, calendário ou explicação. Eles simplesmente acontecem e mudam tudo. Helena e Damien começaram do avesso, entre cláusulas e silêncio, entre muros que protegiam feridas antigas e esperanças quase extintas. Mas quando o que é real insiste em florescer, nem o medo, nem os erros, nem os contratos são capazes de impedir. Porque há amores que nascem da dor, crescem na dúvida e se revelam na liberdade. E quando o coração escolhe mesmo depois de tanto ter sido ferido, essa escolha é mais poderosa do que qualquer segurança construída sobre o controle. O amor deles não foi comprado nem ensaiado. Foi descoberto. E como todo amor verdadeiro só pode existir quando deixaram de tentar entender e apenas viveram. Porque o que vale a pena nunca vem pronto. Vem bruto, imperfeito, exigindo entrega. E foi nesse espaço entre o que podia ser e o que se tornaram juntos que Helena e Damien aprenderam que às vezes tudo o que o coração precisa é de uma segunda chance. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta gostei aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.